Olá, olá meus amigos, professor Guilherme Oliveira passando aqui. Hoje nós vamos falar a respeito do crime de furto, crime esse previsto lá no artigo 155 do Código Penal. Então vamos ao tipo penal, sem mais delongas, artigo 155, subtrair, o verbo nuclear então é subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Olha só o preceito secundário, reclusão de 1, olha a pena mínima, 1 a 4 anos. Então daqui nós tiramos algumas conclusões. Se a pena mínima não ultrapassa a 1 ano, então pelo menos na sua modalidade simples, o crime de furto admite a suspensão condicional do processo. Então, na sua modalidade simples, admite-se a suspensão condicional do processo. E outra informação que nós extraímos aqui do preceito secundário é que, como a pena máxima não ultrapassa 4 anos, nos moldes do artigo 322 do Código de Processo Penal, vejam que a própria autoridade policial poderá arbitrar a fiança para o indivíduo na sua modalidade simples, beleza? Então são algumas curiosidades que nós extraímos logo aqui do tipo penal, do caput, e nós vamos agora passar ao estudo de algumas curiosidades a respeito do crime de furto. Então vamos lá, dando sequência aqui, nós temos algumas curiosidades. Vamos trabalhar agora o objeto material do crime de furto. Olha só, o objeto material, o que é o objeto material de um crime? O objeto material de um crime é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Então, o objeto material no crime de furto, sobre o que recai a conduta criminosa? Bom, a conduta criminosa recai sobre coisa alheia móvel. Então, olha só, a coisa tem que ser alheia, não pode ser do próprio indivíduo, e tem que ser móvel, tá? Motivo pelo qual os bens imóveis não configuram objeto material do crime de furto, tá? Outra curiosidade, ser humano pode ser objeto de furto? Por óbvio que não, né, pessoal? Pode até ser objeto material de outro crime, como, por exemplo, o crime de sequestro. Vejam, regra geral, então, o ser humano não pode ser objeto material do crime de furto. Mas vejam, algumas partes que integram o corpo humano podem sim ser objeto material do crime de furto. Por exemplo, o cabelo. Como, por exemplo, a dentadura do indivíduo pode ser sim objeto material de crime de furto, tá? Outra curiosidade, o cadáver. O cadáver pode ser objeto de furto? Olha só, regra geral, em regra, então, regra, não. Por quê? Por que não? O crime de furto não pode recair sobre cadáver. Porque nós temos um tipo penal específico para essa conduta criminosa, que embora a gente costume chamar de crime de ocultação de cadáver, os verbos nucleares lá são mais abrangentes e não se resumem a ocultar o cadáver, mas também um dos verbos que você encontra lá é a subtração de cadáver. Então nós temos um tipo penal especial para essa modalidade criminosa, tá? Coisa abandonada e coisa perdida podem ser objeto de furto? Olha só, a coisa abandonada não pode ser objeto material do crime de furto. E a coisa perdida? Vejam, a coisa perdida, regra geral, também não pode ser objeto material de crime de furto. Mas atenção que em relação à coisa perdida, nós temos o crime de apropriação de coisa achada. Então nós temos o crime de apropriação de coisa achada, né, nos modos do artigo 169 do Código Penal, lá um crime a prazo, né, quando você encontra, né, alguma coisa, um bem material, você tem a obrigação de restituí-lo ao seu dono no prazo de 15 dias, sob pena de incorrer aqui no crime de apropriação de coisa achada. Então temos também um tipo penal específico para essa conduta. Temos um tipo penal específico para essa conduta e trata-se, lá nessa hipótese, de um crime a prazo, já que o crime não se configura antes de decorridos
15 dias. Beleza, pessoal? Vamos seguindo, então, ainda em relação ao crime de furto simples. Olha só, nós temos aqui o elemento subjetivo. O elemento subjetivo do crime de furto, vejam, exige dolo genérico, que é a vontade consciente de praticar a conduta, e o dolo específico. Dolo genérico, motivo pelo qual nós dizemos que não existe crime de furto culposo, né? Então não se pune a título de culpa. Então, o crime de furto só se pratica em sua modalidade dolosa. E vejam, o crime de furto exige ainda um dolo específico, um especial fim de agir. Por quê? Porque o indivíduo ele subtrai coisa alheia móvel para si ou para outrem, ou seja, exige o dolo de, anotem isso, assenhoramento, o dolo de assenhoramento definitivo. Então vejam que o indivíduo definitivo, quando o indivíduo subtrai essa coisa alheia móvel, ele tem que ter o dolo de assenhoramento definitivo, de ter a coisa para si ou para outrem. Motivo pelo qual, vejam, não, pelo menos no Código Penal comum, não se pune aquela modalidade que é punida, né, lá no Código Penal Militar, que é o crime de furto de uso, tá? Furto de uso não é punível aqui no Código Penal comum, tá? É um fato atípico, o furto de uso. Lá no Código Penal Militar existe sim o crime de furto de uso. Aqui não, por quê? Porque o crime de furto no Código Penal comum exige o dolo específico, que é o dolo de assenhoramento definitivo. Se o indivíduo, porventura, ele subtrai a coisa, mas não tem o dolo de assenhoramento definitivo, ele pode até responder por outra modalidade criminosa, caso ele venha a causar dano naquele objeto, né? Mas não se pune o furto de uso em direito penal comum. Bacana, olha só, outra questão bastante interessante é em relação ao momento consumativo do furto, tá? Já adiantando, a teoria que nós adotamos, nós temos 4 teorias, né, para se explicar o momento consumativo do crime de furto. Já adiantando, nós adotamos, né, a teoria da Amócio, também chamada de teoria da apreensio, e essa teoria vai nos dizer que para a consumação do crime de furto basta a inversão da coisa, basta a inversão da posse da coisa. Então, a partir do momento que eu toco na coisa e inverto a posse, para mim, já há a consumação do crime de furto. Diferentemente da teoria da Contretácio, que nós não adotamos, que para essa teoria, para a consumação do crime de furto nessa teoria, basta que o agente toque na coisa, tá? Nós temos a teoria da Blácio, também não adotada pela jurisprudência, pelo nosso Código Penal. A teoria da Blácio vai dizer que para a consumação do crime de furto é necessário que o indivíduo toque na coisa, inverta a posse da coisa e ainda consiga se deslocar com a coisa. Bacana, não adotamos. A teoria da Ilácio vai mais longe ainda. A teoria da Ilácio vai exigir que o indivíduo toque na coisa, inverta a posse do bem, que o indivíduo se desloque com o bem e que desloque para um local seguro. Então, teoria da Ilácio também não adotamos, tá? Então, olha só, a teoria da Amócio da apreensio, que nos diz que para a consumação do crime de furto é necessário que o indivíduo inverta a posse do bem. Tome cuidado aqui, então, com as questões de prova, né? Porque imaginemos o seguinte enunciado de uma questão de prova. O indivíduo, ele, aproveitando a distração da vítima, vai lá e pega a bolsa da vítima. Ou seja, ele tocou, não é teoria da Contretácio, mas ele tocou e ainda se apossou, ou seja, houve a inversão da posse do bem, que estava com a vítima, agora está com o indivíduo. Vejam, ali naquele momento já houve a consumação do crime de furto. Então, cuidado com as questões de concurso, no sentido de o enunciado de contar a seguinte história. Olha, o indivíduo, ele viu a bolsa ali dando bobeira,
pegou a bolsa e saiu correndo. Quando ele saiu correndo, a vítima perseguiu aquele indivíduo, ou então a polícia conseguiu prender aquele indivíduo. Então, como o indivíduo não conseguiu, né, fazer o uso da coisa, né, não conseguiu pegar ali o dinheiro e gastar o dinheiro, né, as questões vão tentar ir nesse sentido. Então, a questão vai te dizer que houve tentativa do crime de furto. Não houve tentativa, tá? Porque a consumação ocorre, já que nós adotamos a teoria da amócio ou da apreensio, a partir do momento da inversão da posse da coisa. Então, tomem muito cuidado com esse tipo de questão, muito comum, né? Então aqui, teoria da amócio ou da apreensio, a consumação do crime de furto se dá quando há a inversão da posse da coisa. Seguimos, meus amigos, vamos mais. Olha só, para confirmar tudo isso que eu disse, nós temos aqui a súmula 582 do STJ. Sim, eu sei, a súmula 582 do STJ vai tratar especificamente a respeito do crime de roubo, mas ela é também aplicável ao crime de furto. E a súmula 582 do STJ, ela veio adotar a teoria da amócio ou da apreensio. Olha só, como eu disse, né, aplica-se também, né, para o momento consumativo, aplica-se também para o crime de furto, tá? Embora a súmula trate especificamente do crime de roubo. Então, olha só o que diz a súmula 582. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem. Lógico que no crime de furto, né, não há emprego de violência ou grave ameaça, é óbvio, né? Então, olha só, consuma-se o crime de furto com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa furtada. Então vejam, não interessa se o indivíduo foi perseguido, não interessa se foi por breve tempo, não interessa se houve recuperação da coisa furtada, sendo prescindível, ou seja, desnecessário, a posse mansa e pacífica ou desvigiada, né? Já que nós não adotamos a teoria da ilácio e teoria da ablácio. Nós adotamos a teoria da amócio, ou também chamada de apreensio, beleza? Então, a súmula 582 veio tratando do crime de roubo, mas aplica-se perfeitamente também ao crime de furto. Existem também, né, informativos do STJ, do STF, no sentido de que, confirmando, né, que nós adotamos a teoria da amócio ou da apreensio. Agora aqui no quadro vocês estão vendo a súmula de número 567 do STJ, porque durante algum tempo foi objeto de muita discussão no seguinte sentido: olha, será que não se configuraria um crime impossível na hipótese de um indivíduo adentrar um supermercado, né, uma loja, e aquela loja está cheio de câmera, cheio de segurança? Então, ou seja, alguns começaram a argumentar de que ali haveria crime impossível, não é assim? Então, para colocar uma pá de cal no assunto, para acabar com essa discussão, o STJ editou a súmula 567 para dizer que sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Então aqui não há aquela hipótese do artigo 17 do Código Penal que trata do crime do crime impossível, né? Então, lá no artigo 17 do Código Penal, onde se trata da figura do instituto do crime impossível, seja por absoluta impropriedade do objeto, seja por ineficácia absoluta do meio utilizado, né? O STJ vem dizer que a existência de monitoramento ou de seguranças no interior do estabelecimento não configura por si só o crime impossível. Então, beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para tratar com vocês a respeito do crime de furto simples, mas nós voltamos muito em breve para tratar das qualificadoras do crime de furto, das causas de aumento de pena, do furto privilegiado, né? Então, em breve, a gente retorna. Forte abraço a todos vocês.